no versículo 10. João 3, versículo 10. Você trouxe Bíblia? Acompanha aí com a gente. Você não pode pegar a cola com quem está do lado, essa pode. Ou acompanha a gente aqui no telão. Esse é meu filho, eu estou vendo. Pelo choro, identifiquei, né? João 3,10 diz assim: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Vamos ler juntos? Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Estenda as suas mãos assim, em sinal de rendição total a Jesus. Repete comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. Nós estamos numa série de mensagens chamada O Difícil Encontro com Nós Mesmos. Em cada uma dessas mensagens temos estudado o confronto de Jesus. Pessoas que se depararam com o confronto de Jesus. Estudamos a história da mulher samaritana. Jesus a confronta num poço, quando diz: vai buscar seu marido. Ela diz: não tenho marido. Jesus diz: disseste bem, porque tiveste 5, e o que agora tem não é seu marido. Diante do confronto de Jesus, aquela mulher é salva. Aleluia. Estudamos também o confronto de Jesus com Tomé. Tomé disse que só creria se visse o Cristo ressurreto e tocasse as suas chagas. E então Jesus aparece para Tomé e mostra as suas mãos feridas, o seu lado, e diz: toca aqui, Tomé. E diante do confronto de Jesus, aquele homem é despertado na sua fé. Hoje nós vamos estudar a história de Nicodemos. Esse mestre da lei, esse homem douto, que recebe um confronto especial de Jesus. E no versículo 10 está o confronto: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas. O confronto de Jesus é a respeito da ignorância de Deus. Por mais que Nicodemos soubesse sobre Deus, haviam conhecimentos a respeito do Senhor, conhecimentos mais profundos que ele não era capaz de acessar. E sabe, diante do confronto de Jesus, a mente daquele homem é iluminada. Diante do confronto de Jesus, ele passa a entender coisas de Deus que ele não entendia. Eu creio, hoje Deus vai nos confrontar neste lugar. A minha oração é que diante do confronto de Deus, o seu entendimento seja aceso. Que hoje você possa conhecer coisas mais profundas de Deus. Quantos desejam isso? Levante as mãos. Diga: eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero conhecer mais de Deus. Agora, para entendermos este confronto de Jesus, precisamos entender quem era Nicodemos. E o texto em João capítulo 3 começa dizendo: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. É interessante a maneira como a Bíblia apresenta Nicodemos. Primeiro a Bíblia vai dizer que ele era um fariseu. Os fariseus, eles faziam parte de uma seita que surgiu 150 anos antes de Cristo, com o movimento dos Macabeus. Quando os gregos dominavam a região de Israel, eles passaram a perseguir os judeus. Por isso proibiram a circuncisão, proibiram algumas práticas, eles queimaram rolos sagrados e inclusive pegaram um porco, que para os judeus é um animal imundo, e sacrificaram dentro do templo. Diante disso tudo, surge um grupo que era uma espécie de resistência espiritual. Fariseu significa separados. Eles surgem para proteger a fé, para proteger a palavra, a Torá, a lei de Deus. Só que com o passar dos anos, eles, para protegerem a lei, criam uma lei oral. Uma série de práticas, que era uma espécie de uma cerca. Só que o problema é que a cerca se torna maior do que a casa. Agora, eles começam a contar os passos, para definir o que era trabalho no sábado.
Agora, eles dão dízimo até do tempero da comida. Eles usam roupas estranhas, borlas compridas e filactérios. Eles literalmente amarravam a palavra de Deus na testa e no braço. Mas apesar destas práticas, muitos perderam o coração. Conheciam a lei, mas deixaram de conhecer a Deus. Nicodemos era um fariseu. Mas a Bíblia diz também que ele era uma autoridade. Os textos mais antigos falam um príncipe em Israel. Essa era a maneira de designar alguém que fazia parte do sinédrio. A palavra sinédrio significa assembleia sentada. Era a forma como aqueles homens que faziam parte do Supremo Tribunal de Israel, eles sentavam, se reuniam sentados em cima do círculo para julgar as causas do povo. Eram homens de notável saber das Escrituras. Eles sabiam porções das Escrituras de cor. Nicodemos era alguém preparado desta maneira. Ele não era apenas um estudioso da Bíblia. Ele a conhecia de cor e sabia explicar várias porções da Torá. Ele também era alguém muito bem instruído, preparado. Para ser parte do sinédrio, a pessoa tinha que conhecer outras línguas, tinha que estudar matemática, astronomia, tinha que ter noções, sim, da história. Ele era um homem culto, muito bem preparado. Também era um homem de prestígio. Para fazer parte desse Supremo Tribunal, do Sinédrio, eles tinham que ter negócios não duvidosos, não podiam emprestar com juros e tinham que ter filhos. Porque os judeus diziam que quando uma pessoa se torna pai, ela se torna mais misericordiosa para julgar. Jesus, quando se dirige a Nicodemos, não o chama apenas de mestre. Se você ler o versículo 2, é muito interessante, o 10 que acabamos de ler, Jesus o chama de o mestre. Ele era uma referência, era líder de líderes, alguém instruído, alguém que conhecia a palavra de Deus. Mas apesar disso, esse homem vai procurar Jesus no calar da noite. A Bíblia diz, aquele que foi ter com Jesus de noite. Eu acho interessante, porque essa é uma forma de designar Nicodemos na Bíblia. Todas as vezes que a Bíblia cita Nicodemos, ela cita assim, aquele que foi procurar Jesus à noite. Por que ele fez isso? Talvez para não ser visto. Ele foi procurar Jesus na calada da noite, porque o líder de Nazaré era uma figura controversa entre as lideranças da época. Então ele não queria ser visto. Ele não queria perguntar quando os outros estavam ouvindo. Ele vai procurar Jesus quando ninguém está vendo. E sabe, eu creio que muitas pessoas estão aqui hoje e procuram Jesus dessa maneira. Estão ouvindo pela rádio, pela televisão, mas procuram Jesus dessa maneira. Dizem, eu nunca vou ser crente. Mas quando ninguém está vendo, você vai lá pegar a Bíblia para ler os textos, escondido. Ou então, talvez você veio aqui hoje e disse para os outros, eu vim só para acompanhar meu filho. Na verdade, eu vim para examinar onde a minha esposa está indo. Mas na verdade existem questionamentos da sua alma. E talvez Jesus seja a resposta. Essa era a situação de Nicodemos, sabe? Para mim, Nicodemos é um retrato. Um retrato daqueles que acham que sabem, mas na verdade não sabem. Um retrato daqueles que durante muitos anos tiveram suas crenças, acham que conhecem tudo e se aproximar de Jesus significa romper com suas tradições, começar de novo. Talvez existam aqueles que são líderes na igreja, como Nicodemos era no seu tempo. O retrato de Nicodemos tem muito a ver comigo, com você, pastor, diácono, irmão que sabe os preceitos, as músicas, os versículos. A história de Nicodemos pode ser a minha e a sua. Muitas vezes achamos que conhecemos Deus, mas existe tanto que não conhecemos. Sabe, encontros com Jesus e o confronto dele produz isso em nós. Quando chegamos perto de Jesus, somos tocados pela graça. Quando chegamos perto de Jesus, somos provocados ao conhecimento mais profundo de Deus. Hoje eu queria te convidar
a conhecer. Mas eu sou pastor, eu não estou falando sobre isso. Mas eu sou diácono. Não, eu tenho 40 anos de PIB. Não, eu não estou falando sobre isso. Deus quer se revelar nesta casa e Ele quer se revelar a mim e a você. E eu quero o conhecimento mais profundo dEle. Durante muito tempo, eu vim aqui, eu me enganava. Eu sabia os versículos. Um dia nós saímos para voltar para casa e o meu pai, na hora que chegamos na garagem, falou: filho, espera um pouco aí no carro. Minha mãe subiu, a Kelly também. E o pai falou: filho, eu tenho orado por você. E o Senhor tem me dito que você ainda não conhece a Deus. Existem coisas de Deus que você não conhece. Eu já era batizado. Eu já tinha feito o discipulado. E então meu pai começou a compartilhar experiências do poder de Deus. Coisas que ele não falava costumeiramente no púlpito, mas que ele dividiu comigo naquele carro, aquele dia. E de alguma maneira eu fui instigado. Na minha mente surgiu algo. Existem coisas de Deus que eu não conheço. Depois daquela palavra, eu comecei a frequentar vigílias. Eu comecei a ler livros. Eu comecei a buscar a Deus de uma maneira que eu não buscava antes. E um dia, o meu entendimento foi aceso. Como se Deus abrisse os meus olhos. Eu pude compreender coisas de Deus que antes eu não compreendia. Eu não sei se você está me entendendo. Deixa eu te contar a história de um avivalista. John Wesley jejuava 2 vezes por semana. Ele buscava a Deus de maneira tão sistemática que ele foi apelidado de metodista. Ele seguia um método. Aquele homem fazia visitas a presos, fazia boas ações. Era uma pessoa boa, excelente. Aos 32 anos ele vai pregar o evangelho para os índios na América. Chega lá, dá tudo errado. E ele escreve então no seu diário: fui pregar aos índios na América, mas quem vai converter a mim? Um dia, numa reunião simples, com um homem, lendo um texto simples da palavra, ele diz: o meu coração começou a aquecer estranhamente. Naquele dia eu conheci a Deus de verdade. Sabe, hoje eu creio, o coração de pessoas vai se aquecer. A minha oração é, enquanto eu prego, enquanto falo, algo no seu coração desperte. Existem coisas mais profundas de Deus. Existem sim realidades a respeito do Pai que podemos conhecer. Hoje eu vim fazer do confronto de Jesus o meu confronto para você. Tu és mestre em Israel, mas não conhece estas coisas. Quantos querem conhecer mais de Deus? Levante as mãos. Aleluia. À medida que Jesus confronta Nicodemos, ele ensina para ele 5 realidades, 5 revelações a respeito do reino de Deus e a respeito do próprio Deus. E hoje eu queria compartilhar esses ensinos com você. Jesus tinha uma maneira didática de ensinar. E ele usa imagens para fazer isso. Eu gosto das imagens porque elas são mais fáceis de gravarmos, memorizarmos. E eu quero compartilhar com você as imagens que Jesus usou a falar a respeito do reino de Deus, ao falar com Nicodemos sobre o próprio Deus. A primeira imagem que Jesus usou foi a imagem do nascimento. Ele vai dizer assim, olha que bonito. Jesus respondeu. Ele tinha perguntado: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Então Jesus responde: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A primeira imagem que Jesus usa para explicar a respeito do reino, a respeito de Deus para Nicodemos, foi o nascimento. Quem aqui é pai? Isso, levanta as 2 mãos. Eu sou pai de 3, aleluia. Falta uma mão até aqui. Eu lembro quando nasceu o Beni, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Eu não sou muito dado assim a tirar foto, essas coisas. E quando nasceu o Beni, eu comecei a tirar foto. E eu falei para a Sil, eu queria mais 5 desses. 3 está bom agora, graças a Deus. Estou feliz. Mas olha que legal essa foto. Essa é quando a Nina nasce. Olha a minha cara de bobo, né? E olha que legal, a Nina está no colo ali e o Beni
está meio enciumado, olhando assim o que está acontecendo. Agora chegou o Davi também, né? E é um privilégio ter filhos. Eu não sei, quem aqui foi pai sabe do que eu estou falando. É um sentimento inexplicável quando você pega aquela coisinha, né? Cabe numa mão pequenininha. É um sentimento inexplicável o que você sente quando alguém é gerado a partir de você. É uma coisa linda e maravilhosa. Nascimento, alegria, satisfação. Sabe, hoje eu creio que nós vamos gerar este sentimento no coração do Pai. Porque pessoas vão nascer de novo neste lugar. Quantos creem nisso? Eu creio. Nós vamos trazer alegria ao coração do Pai. Eu acho bonita a maneira como Jesus explica as coisas. Ele fala de nascer de novo, e aquele homem douto vai dizer: mas como assim um homem velho pode nascer? Do que o Senhor está falando? E sabe, muitos de nós não entendemos de fato o que significa o novo nascimento. Primeiro, a palavra novo pode significar também alto. Jesus está falando, se queremos ter parte com Deus, se queremos ter um relacionamento com Deus, se queremos ingressar no reino de Deus, precisamos nascer do alto. Deixa eu te dizer, o nascimento é gerado pelo próprio Deus. Ninguém pode nascer espontaneamente ou por vontade própria. Só Deus pode fazer isso na minha e na sua vida. Agora, me chama a atenção porque ao explicar, Jesus vai dizer assim: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Se queremos ter parte com Deus, precisamos nascer no Espírito. Essa semana eu fui levar as crianças para fazer discipulado. Levei os dois, Eles foram espertos. Quinta-feira é o dia de fazer discipulado. Eu falo, pode escolher onde vamos comer. Eles, vamos no japonês, está saindo caro esse discipulado. Eu vou ter que mexer no orçamento de casa. Eu falei, a próxima é na padaria. E aí a gente estava conversando, e uma das perguntas que eles fizeram para mim foi: pai, como é que Deus fala? Você diz que Deus falou, que Deus falou, que Deus falou, mas a gente queria entender como é que Deus fala. E aí eu expliquei para eles. Falei, para ouvir Deus você tem que nascer no Espírito. Eles falaram, como assim? Você lembra da história do Adão e Eva? Quem leu essa história na Bíblia? Você lembra? Você deve saber essa história. Deus faz um boneco de barro, e o que ele faz? Era só um boneco de barro. O que ele faz? Sopra. Quando ele sopra nas narinas do boneco, o que acontece? Ele se torna alma vivente. Algo de Deus foi introjetado dentro do homem. Mas a Bíblia contar a história do Éden, ela fala de algo interessante. O homem e a mulher pecaram. E o que acontece por causa do pecado? Foi essa pergunta que eu fiz para as crianças. O que acontece com Adão e Eva quando eles pecam? E eles falaram, eles foram expulsos do Éden. Eu falei, é verdade. Mas o que mais? Eles tinham que trabalhar muito agora e o trabalho era pesado. Eu falei, é verdade. O que mais? A Nina falou, a Eva, ela agora sentia dor no parto. Eu falei, é verdade. Mas o que é o mais importante? E eles falaram, não sei. Sabe o que aconteceu? Eles morreram no Éden. Mas como, pai? Eles morreram e continuaram a história deles. Eles morreram espiritualmente. É por isso que em Efésios, no capítulo 2, a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Sabe o que acontece? Espiritualmente, nós estamos mortos todos por causa do pecado. E aí o que acontece? Não tem como ouvirmos Deus, porque não há conexão no Espírito. Quando alguém entende que é pecador, se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como Senhor, ele nasce no Espírito. E então ele começa a ter um contato com Deus. Ele pode ser dirigido por Deus, guiado por Deus, porque ele nasceu no Espírito. Eu estou olhando para este lugar e eu posso ver, existem vários bonecos de barro. Hoje o Espírito de Deus vai soprar neste lugar, e pessoas que estavam mortas no Espírito, elas vão nascer de novo. Isso é maravilhoso. Quantos creem que Deus pode soprar neste lugar?
Ei, eu lembro do dia que eu estava dentro de um táxi, eu expliquei isso dessa forma para um taxista, e quando ele entendeu, ele parou o carro e falou: eu quero isso daí, eu quero isso daí. E eu lembro, nós paramos no meio da rua, ele estacionou, e eu comecei a orar com ele, e quando ele terminou a oração e abriu os olhos, o seu semblante era diferente, ele havia nascido no Espírito, agora havia uma conexão com Deus. Agora, nascer não é apenas nascer do alto, nascer do Espírito, é nascer de novo. Por quê? Quando nascemos espiritualmente, recebemos uma nova vida nesta vida. Ei, se mudanças não aconteceram na tua história, se você, após fazer uma oração, a sua vida continua exatamente a mesma, talvez você cumpriu o rito, mas não nasceu no Espírito. Quando alguém nasce de novo, ele não consegue mais ser o mesmo. Eu gosto da maneira que Paul Washer explica isso. Ele vai dizer: se alguém viesse para o culto e dissesse que no caminho foi atropelado por uma carreta com toneladas de carga, e ele chegasse exatamente igual, dizendo: olha, eu fui atropelado ali por uma carreta, mas eu vim para o culto, você iria acreditar? Eu não acreditaria. O meu Deus é muito maior do que qualquer carreta. Ele me encontrou no caminho da vida e eu nunca mais fui o mesmo. Pessoas que têm um encontro com Deus são transformadas. Ei, eu quero ver Deus mudando a história de gente. Se você nasceu de novo, a sua vida não pode ser mais a mesma. O encontro com Deus gera isso em nós. Hoje eu creio, Deus vai soprar. Pessoas vão nascer de novo, pessoas vão encontrar a graça, pessoas serão transformadas, vai haver um antes e um depois na sua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. A segunda imagem que Jesus explica, para fazer Nicodemos entender o reino de Deus, é a imagem do vento. Eu gosto de imaginar que eles estão à noite, ali no terraço. Sabe, para Nicodemos era difícil entender a mensagem do novo nascimento. Porque nascer de novo, começar de novo, significava romper com as suas tradições. Talvez ser expulso do sinédrio. Talvez perder uma posição de prestígio. A mensagem do novo nascimento é fácil para abraçar para alguns. Por exemplo, Maria Madalena, uma mulher atormentada por espíritos malignos, era fácil, começar de novo era o que ela mais queria. Mas para um homem como Nicodemos, não era tão simples abraçar essa mensagem. E talvez existam pessoas aqui vivendo o mesmo dilema. Abraçar a fé em Jesus talvez signifique para você abandonar uma história de anos de tradição. Romper com a família. Talvez os seus não vão entender. É por isso que eu preciso falar sobre o vento. Sobre o vento para você. Quando Jesus estava no terraço de uma casa, eu penso, naquela época as casas, elas tinham acesso por fora, uma escada, eram planas. O telhado era plano. Jesus estava ali, eu creio, com Nicodemos conversando e bate uma brisa. E ele começa a explicar a respeito do governo do Espírito. Ele diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. Agora, Jesus está falando sobre o governo do Espírito. Se eu perguntar aqui o que é o reino de Deus, muitas pessoas não vão saber responder. Você não precisa dizer para ninguém o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Olha que interessante. Essa era a mensagem sobre a qual Jesus mais falou. O assunto que ele mais pregou foi sobre o reino de Deus. E talvez você não saiba o que é o reino de Deus. O que Jesus estava querendo ensinar era contrário às expectativas de homens como Nicodemos. Eles esperavam na figura do Messias alguém que viria os libertar do jugo de Roma, estabelecer o reino do povo de Deus na terra, uma espécie de califado dos tempos antigos. Mas Jesus, ele traz uma outra mensagem.
O reino de Deus tem a ver com o governo do Espírito no coração dos homens. Quando nascemos de novo, se clamarmos o Espírito Santo, Ele vem sobre nós. E Ele não apenas toca as nossas vidas. Em João 16 a Bíblia fala que Ele nos dirige, Ele nos governa, Ele nos mostra o que é certo e errado. Se você quer fazer parte do reino, você precisa do governo do Espírito Santo na sua vida. Ei, existem muitas pessoas que vêm à igreja há muito tempo, mas estão servindo aos seus próprios propósitos. Existem pessoas que conhecem a Bíblia, mas não são governadas pelo Espírito. Quando o governo do Espírito chega, entendemos coisas que antes não entendíamos. É por isso que Felipe vai pregar numa estrada deserta, porque o governo do Espírito leva para lá. É por isso que Ananias vai para uma rua chamada direita, na casa de um homem que ele não conhece, porque o Espírito de Deus o governava. Ei, preste atenção, hoje eu vim falar sobre algo muito poderoso para você. O reino de Deus vai chegar na sua vida, e junto com ele, o governo do Espírito vai se estabelecer. E aí você não vai ser um pai como os outros, você vai ser um pai governado pelo Espírito Santo. Você não vai ser um marido como os outros, você vai ser um marido governado pelo Espírito Santo. Você não vai ser uma mulher como as outras, você vai ser uma mulher governada pelo Espírito Santo. Você não vai ser uma criança, um filho como os outros, o governo do Espírito vai chegar para você. Eu não tomo decisão nenhuma sem procurar a Deus. A direção dele vem. E ela vem para as coisas do dia a dia, para as tomadas de decisões do dia a dia. E eu vejo pessoas na igreja que conhecem a palavra, que conhecem as músicas, mas não receberam o vento do Espírito, não são dirigidos por eles. Hoje, como eu queria que Deus soprasse nesta casa, e que pessoas recebessem essa direção maravilhosa, a direção do Espírito, que muda tudo na nossa vida. Quando o Espírito me visitou, quando Ele me alcançou, eu comecei a fazer coisas que antes eu não fazia. Eu comecei a entender o que era certo e errado. Eu comecei a perdoar quando os outros me feriam. Eu comecei a entender coisas de uma maneira diferente. Deus, sopra nesta casa hoje, estabelece o teu governo neste lugar. Que homens e mulheres, que senhores e senhoras, que adolescentes e jovens sejam governadas pelo Espírito nesta casa. Esses dias eu estava andando no parque. Eu passei na ponte lá do parque. Eu não ando muito no parque, mas esses dias eu andei. Estou passando na ponte. O Espírito Santo diz para mim. Ele fala ao meu espírito, porque eu nasci de novo. Filho, para na ponte. E eu fiquei parado na ponte. E eu olhava a água, olhava o vento batendo nas árvores. Falei, Deus, não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. Posso ir embora? Fica mais um pouco, meu filho. Meu Deus. Falei, deve ter alguma ilustração para alguma mensagem. Comecei a observar as pessoas. Eu fiquei uns 10 minutos parado ali. Daqui a pouco vem um cara com uma camisa verde fosforescente. Ele passa correndo por mim. Daqui a pouco ele olha. Pastor, pastor, eu não acredito que você está aqui. Eu falei, por quê? Falei, pastor, eu vim caminhar aqui no parque hoje. E eu disse, Deus, eu preciso tomar uma decisão importante. Se é para eu realmente fazer isso, eu quero encontrar o pastor. Nunca vi o pastor Michel no parque. Ele não sei se ele anda, mas eu quero encontrar o pastor Michel lá. Aí eu olhei para ele e falei, você demorou, meu amigo, faz 10 minutos que eu estou te esperando aqui. Esses dias eu fui com a Sil, a gente foi comer num restaurante que a gente nunca tinha ido. Falei, Sil, eu quero comer num lugar novo. Aí eu chego e encontro um jovem lá. Era o primeiro dia de trabalho dele. Ele me deu um abraço, falou, não acredito que vocês estão aqui. Falei, eu não acredito que eu encontrei você aqui. Eu tinha discipulado aquele moço quando era jovem. Ele estava tomado pelo vício do crack. 1 ano e meio caminhando com ele. Um dia aquele moço teve uma recaída, sumiu, ninguém encontrava. A família já tinha ido debaixo das marquises, procurado em tudo que era lugar, ninguém achava aquele moço. Eu entrei no quarto,
na sala aquele dia para fazer minha devocional. Eu costumo dizer que casa de recém-casado falta quase tudo, tem quase nada. É uma maravilha. Você vai de novo, um dia tem uma mesa nova, tem cadeira nova, tem quadro novo, é uma maravilha. Ali quando a gente casou só tinha um tecladinho e mais nada na sala. E era o lugar onde eu orava. E aí Deus falou para mim, eu vou te mostrar onde esse moço está. Eu fui até o quarto, recém-casado, falei, Sil, vou dar uma volta. Era de madrugada, ela olhou, agora? Ela falou, você vai atrás daquele moço. Eu falei, vou ficar orando por você. Eu peguei o elevador, entrei no carro. Falei, Deus, eu não tenho a mínima ideia para onde eu vou. Mas eu creio no governo do Espírito Santo, aleluia. Ele disse para mim, pega Vicente Machado. Eu falei, que loucura isso. Peguei o carro e fui para Vicente Machado. Fui até o final da rua e tinha uma praça. Quando eu passei na praça, senti, para o carro aqui que ele está aqui. Queridos, eu saí do carro, eu não procurei aquele moço. Quando eu pus o pé na praça, eu vi ele sentado no banco. Eu fui na direção dele, ele me deu um abraço e disse, pastor, quem te disse que eu estava no hotel? Eu falei, que hotel? Hotel aqui na frente. Eu falei, não sei, cara, por que você está dizendo isso? Ele falou, é que eu estava no hotel e eu comecei a ouvir a tua voz aqui na praça me chamando. Eu desci para ver você não estava, eu sentei aqui, você apareceu. E eu disse para ele, não fui eu que estava te chamando, querido. Era o Espírito Santo que veio te buscar. Naquele dia eu pus aquele cara no carro, nós oramos juntos. Era 3 horas da manhã, quando eu bati na porta da casa da mãe dele. Ela disse, o que aconteceu? Existe um Deus que governa as nossas vidas e eu quero te apresentar. O reino de Deus vai chegar para você, se você clamar hoje. Eu não vim te falar de uma tradição, eu não vim te contar uma história bonita, eu vim te falar do poder de Deus. Existem pessoas que passam anos, histórias na igreja e não são governadas pelo Espírito Santo. Olhe para mim. Não faz sentido. Hoje Deus vai soprar neste lugar. Hoje Deus vai soprar aqui. Pessoas vão encontrar essa graça maravilhosa. Pessoas vão encontrar Deus neste lugar. Jesus usa mais 3 ilustrações. Eu vou terminar com mais uma apenas. Ao explicar sobre o reino, ao explicar sobre Deus, Jesus usa agora a ilustração da haste de bronze, da serpente de bronze. Aquela história que aquele homem conhecia. Ele sabia bem. Em Números capítulo 21, a Bíblia diz que o povo de Israel havia pecado. E por causa dos seus pecados, Deus manda uma peste. Serpentes abrasadoras, serpentes venenosas. As pessoas eram picadas agora e começaram a morrer por causa do veneno da serpente. Alguns homens do povo de Israel vão até Moisés e pedem a ele que faça alguma coisa. Moisés começa a orar e Deus fala para ele, você vai pegar uma serpente, fazer uma serpente de bronze, vai a colocar numa haste no centro do acampamento. Quando as pessoas forem picadas, se elas olharem para a serpente, o veneno não vai ter efeito sobre elas. E então ele vai e constrói, coloca a serpente de bronze. As pessoas eram picadas, olhavam, e o efeito do veneno ia embora. Jesus vai explicar isso para Nicodemos. Versículo 14. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Sobre o que Jesus está falando? Nicodemos não podia entender. Jesus não tinha sido crucificado ainda. Aqui é um paralelo claro. Assim como a serpente foi levantada no madeiro, o Cristo vai, na haste de bronze, o Cristo vai ser levantado.
Sabe, a mensagem do Evangelho é muito simples. Todos nós estamos envenenados por causa do pecado. Todos nós. Nós não queremos mentir, mas mentimos. Nós não queremos brigar em casa, mas brigamos. Nós não queremos falar mal dos outros, mas falamos. Todos nós estamos envenenados por causa do poder do pecado. O pecado nos escraviza. O pecado faz você ver coisas que não deveria. O pecado, sim, ele provoca em você morte, aflição. Ele traz confusão na tua casa. Jesus estava explicando algo poderoso. Um dia eu vou morrer por vocês. A cruz vai ser levantada. O Cristo vai ser levantado. Ao contrário do que muitos pensam, a cruz não é o lugar da vergonha de Cristo. A cruz é o lugar da sua exaltação. Ele foi levantado. E todos aqueles que creem no poder curador da cruz do Calvário, ao olharem para Cristo, são libertos do poder dos seus pecados. Hoje eu vim dizer para você, Cristo foi levantado. Cristo foi levantado. E Ele pode trazer uma nova vida para você. Cristo foi levantado. Cristo foi levantado. Olhe para a cruz. Creia no sacrifício de Jesus. E você vai ser livre dos seus vícios. E você vai ser liberto, sim, dos seus pecados. Creia no poder da cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Nicodemos não podia entender. Mas é linda a progressão. Em João, capítulo 19. Quando aquele homem vê a crucificação de Cristo. E ele se depara com a cruz sendo levantada. Ele entende. É Ele. É por isso que ele faz uma oferta de especiarias. 30 quilos, 100 libras de mirra e aloés. Uma especiaria, um pouquinho dela, um pouquinho daqueles pozinhos, era caro demais. Nem no sepultamento do imperador teve tanto especiarias. Aquele homem rico, quando ele entende a mensagem, ele compra especiarias. Porque ele fala, agora eu entendi. Ele é o Messias que foi levantado para que o pecado da humanidade não tivesse poder sobre eles. Eu experimentei o poder da cruz na minha vida. Eu lembro quando eu tive o meu encontro com Cristo. Um filme passou na minha cabeça e eu lembrei dos meus pecados. Mas quando a cruz foi levantada, o poder do pecado caiu por terra na minha vida. Olhe para mim agora em nome de Jesus, preste atenção. Existem pessoas aqui lutando contra vícios, lutando contra comportamentos, e eles são reféns. Na verdade existe uma crise de fé, porque o diabo é especialista em minar a nossa fé. Ele faz a gente acreditar que a gente não pode e não consegue sair dessa condição. E pior que nesse caso ele tem razão. Só tem um jeito. Se você levantar a cruz de Cristo e colocá-la sobre os seus olhos. O texto diz que tinha que olhar para a serpente. Deixa eu te explicar como você vai ser liberto dos seus pecados. Faça assim com a sua mão. Imagine a cruz de Cristo. Quando uma contenda começa na sua casa, você levanta a cruz entre você e os seus, e o poder do pecado é tirado. Quando você entra numa roda de maledicência, você levanta a cruz, põe ela entre os seus, e o poder do pecado não pode contra você. Quando você liga a televisão ou é tentado a navegar na internet, você levanta a cruz na frente da tela e o poder do pecado sai correndo. Quando olhamos para a cruz de
Cristo, o pecado não tem efeito sobre nós. Essa semana, quando chegar na reunião, aquela que você se destempera, antes de começar, só faça uma oração: me deixa ver a cruz. Quando as discussões começarem entre com você e a tua esposa, só peça para que Ele te faça enxergar a cruz. Quando as injustiças vierem e tocarem na porta da tua casa, você vai pedir: me mostra a cruz. E o poder do sangue de Jesus vai te libertar do domínio do pecado. Hoje nós vamos sair desta casa. Não adianta pôr um crucifixo no peito e fazer dele um rito, um símbolo apenas. Há poder na cruz de Cristo para nos libertar do pecado. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Spurgeon, o princípio dos pregadores, se converteu numa reunião onde acontece uma nevasca. Ele chega com dificuldade no culto, mas o pastor não consegue chegar. Um homem simples vai para o altar, ele não sabia pregar. E ele então abre um texto em Isaías e diz: olhai e sede salvos. Ele não sabia o que pregar, então ele ficava repetindo: olhai e sede salvos, olhai e sede salvos. E então ele diz: um velho pode olhar, uma criança pode olhar, basta olhar, todos podem olhar. Olhe para a cruz. Aquele moço, Spurgeon, estava cabisbaixo. E então aquele pregador simples aponta para ele: moço, eu te vejo, estás cabisbaixo, levante e olhe, e você jamais será o mesmo. Aquele moço então olha para a cruz e ele desce ao altar completamente transformado, porque ele ousou olhar. Eu quero olhar para a cruz. Esta semana eu vou vencer os meus pecados, porque há poder no sangue do Cordeiro de Deus. Eu quero olhar para a cruz. A história de Nicodemos é uma progressão. O mestre confrontado não é capaz de entender tudo de uma vez. Em João 7, enquanto eles derramavam a água sobre o altar, na festa dos tabernáculos, e celebravam, a água que saiu do deserto, ele vê Jesus dizendo, a água que fluiu da rocha no deserto, ele vê Jesus dizendo: aquele que beber de mim, jamais terá sede, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Enquanto as pessoas queriam prendê-lo, aquele homem fala: ei, espere, vamos ouvir um pouco mais. Na crucificação ele entende, ele entrega tudo, ele entrega tudo, ele recebe o reino de Deus no seu coração. Como eu queria que você conhecesse mais de Deus, como eu queria que você conhecesse mais de Deus. Eu só queria isso, eu só queria isso. Como eu queria que você conhecesse a Deus. Ele mudou a minha história. Como eu queria que o governo dele chegasse, que pessoas nascessem de novo. Eu não sei o que Deus falou contigo, mas se hoje você está dizendo: eu quero conhecer mais a Deus, só fique de pé. Eu quero conhecer mais de ti, Deus. Eu quero conhecer mais de ti, mais de ti, mais de ti. Isso, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Peça a Deus: eu quero conhecer mais de ti, mais de ti, mais de ti. Eu quero fazer um convite agora. Quero pedir que os irmãos esperem um pouquinho mais. Quem já conhece a Jesus, clame agora, para que os olhos espirituais de pessoas sejam abertos. Você que veio a esta casa hoje, se ouvindo essa mensagem, você entendeu, e você está dizendo: eu quero nascer de novo, eu quero o governo de Deus na minha vida, eu quero ser liberto dos meus pecados. Eu não vim perguntar se você é pastor, diácono, quantos anos você tem de igreja. Pare, em nome de Jesus, de ser refém de uma vida. Esses dias eu saí chorando da igreja, porque existem irmãos que estão aqui há anos e eles não conhecem a Deus. Eles são diáconos, mas não conhecem a Deus. Eles são pastores, mas não conhecem a Deus. Estão se enganando. Como eu queria que o reino de Deus chegasse no seu coração. Como eu queria que você fosse despertado hoje. Se hoje você tomar uma decisão, eu creio
o Espírito de Deus vai governar a sua vida. Se hoje você quer dizer para Cristo: eu quero pôr a cruz no meu caminho, eu preciso ser liberto, eu quero esta graça, eu quero o governo do Espírito. Aonde você está, levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem muita gente com a mão levantada. Vou pedir para vocês levantarem os bancos. Você que levantou tua mão, vem para cá, vamos orar. Vem para cá. Eu quero a graça de Deus, eu preciso dessa graça, eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Vem agora em nome de Jesus, pede licença e vem para cá agora em nome de Jesus. Isso, vem. Pode descer da galeria pelas escadas, pode vir com o marido, com a esposa, com os filhos, vem para cá. Pode vir, tem mais gente, Deus está chamando. Eu creio, uma graça de Deus. A graça de Deus vai chegar para você. Se você clamar, se for sincero do seu coração, venha, não tenha vergonha. Hoje é o dia mais importante, seus olhos serão abertos. Nós vamos orar e Deus vai acender o seu entendimento. Vem agora em nome de Jesus. Vem agora. Venha do jeito que você está. Venha do jeito que você está. Vem agora em nome de Jesus. Tem mais gente, Deus está chamando. Vem agora. Pede licença e vem para cá. Pede licença e vem agora. Isso, já vou pedir para os pastores, líderes aqui chegarem à frente para nos ajudarem a receber as pessoas. Venham agora em nome de Jesus. Tem mais gente, Deus está te chamando. Vem agora em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, você quer o governo do Espírito na tua vida, vem agora. Eu quero orar por você. Eu creio, pessoas vão nascer no Espírito hoje. Pessoas vão nascer no Espírito hoje. Pessoas vão nascer de novo hoje. Pessoas vão encontrar a graça de Deus hoje aqui. Eu não sei você, mas eu me alegro quando isso acontece. Eu queria que você começasse a aplaudir as pessoas que estão vindo. Aleluia, vem agora. Tem mais gente, Deus está te chamando. Saia do teu lugar. Hoje a graça de Deus vai chegar. A graça de Deus vai chegar. A graça de Deus vai te encontrar. Vem agora em nome de Jesus. Venham famílias inteiras, crianças, jovens, senhores, venham. Deus está te chamando. Essa mensagem é poderosa. Essa mensagem mudou minha vida. Essa mensagem pode trazer novidade de vida para você. Tem mais gente, Deus está chamando. Você que está me ouvindo pelo rádio, pela televisão, em nome de Jesus, clame agora, peça. Você vai nascer de novo se você clamar. Venha, aleluia. Tem mais gente, pode vir, vem agora em nome de Jesus. Venham, aleluia. Glória a Deus. Quero que toda a igreja estenda as mãos para cá. Você que veio aqui à frente, você vai fazer uma oração simples comigo. Você vai clamar, pedir: Deus, eu quero nascer de novo. Eu quero o teu reino na minha vida, o teu governo. Eu quero o Senhor, Pai. Feche seus olhos, repita assim: Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador e eu preciso da tua ajuda. Eu quero ser liberto do poder do pecado. E eu creio na obra da cruz. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao governo do Espírito. Eu quero nascer de novo. Espírito Santo, vem morar em mim. Espírito Santo, vem morar em mim. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Pai, eu quero clamar agora. Sela com teu Espírito a vida dos meus irmãos. Que eles recebam esta graça. Ela vem do alto, não vem de nós. Por isso, Pai, que os meus irmãos sejam despertados para uma nova vida agora. Pai, eu quero clamar que eles possam enxergar a tua graça, enxergar a tua luz. Eu quero pedir que a cruz de Cristo seja levantada, que eles possam, sim, Deus, serem libertos dos seus pecados, que eles sejam governados pelo Espírito Santo de Deus. Faz o que não podemos fazer. Manifesta a tua graça e o teu poder. Quebra correntes, grilhões. Abençoa os teus filhos. Essa é a nossa oração.
em nome de Jesus. Amém. Quero que vocês olhem para trás, olhem a família na fé que vocês receberam agora. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Os pastores vão entregar, os líderes aqui, um convite para vocês tomarem café com a gente, darem próximos passos para entenderem o que Jesus ensinou. Nós queremos caminhar com vocês. Deus os abençoe grandemente. Quem foi abençoado hoje aqui? Amém? Mas antes de cantar essa música para encerrar, quero fazer uma oração aqui, uma bênção final. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra revelada. Obrigado, Senhor, que essa palavra possa gerar frutos em nossas vidas. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre cada um de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. Um domingo lindo, cheio da graça, por favor de Deus. Deus abençoe muito a tua vida. Um abraço. Vamos cantar.